Olá, querido aluno, bem-vindo ao nosso curso de queimaduras. E na aula de hoje vamos falar sobre os tipos e classificações das queimaduras. Vamos falar com base no PHTLS 9, que tem algumas alterações quanto aos graus de queimadura, que mudou a nomenclatura, e é importante você estar atualizado. O que são queimaduras? É toda e qualquer lesão produzida pela ação curta ou prolongada de temperaturas extremas nos tecidos, podendo atingir mucosas, músculos, vasos sanguíneos, nervos e até ossos. São geralmente provocadas por agentes físicos e químicos, nos quais são encontrados agentes térmicos, químicos, elétricos ou por radiações, ou até mesmo agentes biológicos. Então essa é uma definição básica de queimadura. Então, ou seja, é uma lesão do nosso sistema tegumentar através de ação curta ou prolongada por temperatura extrema. Então, assim, algumas pessoas utilizam o termo calor, né? Mas o frio também pode causar queimadura, assim como choque elétrico, radiação e até mesmo produtos químicos frios em pó, dependendo do tipo de produto. A etiologia da queimadura. A maioria das queimaduras é o resultado da lesão térmica de chama. Então, desses todos agentes, o que mais causa queimadura, é óbvio, como você deve imaginar, é a chama. Seguida da escaldação, ou seja, o líquido quente, líquido aquecido, seja ele água, óleo, leite. O fogo é a causa mais comum de queimaduras em adultos, enquanto escaldar com líquidos quentes é a forma mais comum em crianças e idosos. Os incêndios domiciliares são relacionados a quase 4% das internações por queimaduras. Então você observa que as consequências e as sequelas das queimaduras podem ser graves. Outras causas também podem ser não só a queimadura externa, mas a inalação de produtos tóxicos com a possível intoxicação. Os agentes causadores podem ser eles físicos, radiação, químicos ou biológicos. Nos agentes físicos, temperatura, ou seja, calor ou frio, vapor, objetos aquecidos, água quente, chama, etc. Eletricidade, corrente elétrica ou raio. Queimaduras provocadas pelo frio intenso. Sinais e sintomas são calafrio, perda da sensibilidade, respiração e pulso lentos, perda da visão, descoloração e inconsciência. E claro, o congelamento da parte atingida, geralmente extremidades, ponta dos dedos, pés, orelha, nariz, são as partes que mais sofrem com o frio intenso. Tratamento: secar bem, cobri-la com bandagens limpas e quentes, evitando um novo congelamento. Assim, também nós vamos ver mais sobre isso na aula de tratamento de queimaduras. Na queimadura por frio intenso, o congelamento severo pode danificar seriamente os dedos, dos pés, das mãos, outras partes do corpo, a ponto de exigir até mesmo a amputação do membro atingido. Por que é complexo e complicado a queimadura por frio intenso? O nosso corpo sofre um fenômeno ao contato com as temperaturas que é chamado a vasoconstrição, a vasodilatação. Isso a gente vai ver também na aula de insolação e termação, em que no frio os nossos vasos sanguíneos tendem a se contraírem, já com o calor em contato com o calor eles tendem a se expandirem. Ou seja, em um local frio como esse, ou seja, já há uma diminuição da irrigação sanguínea nessas extremidades. E o corpo, no método de compensação, ele concentra a sua maior parte sanguínea nos órgãos nobres, ou seja, região do tronco e cabeça, diminuindo nas regiões periféricas, braços, membros e dedos. Por isso só já causa uma diminuição da temperatura, associado à lesão, podem piorar. Ou seja, para eu tratar qualquer tipo de lesão, ferimento, eu necessito que o meu corpo mande sangue para aquela região, seja para mandar oxigênio, seja para mandar nutrientes ou até mesmo calor, como nesse caso. Agora vamos falar sobre queimaduras de choque elétrico, queimadura elétrica. As queimaduras elétricas são devastadoras, com destruição dos tecidos subjacentes e necrose. Então a queimadura elétrica ela é grave e muitas das vezes a gente não vê a sua gravidade a olho nu, né? Somente posteriormente, através de exames complementares ou através de exames de imagem, podemos ter uma noção do estrago que fez a queimadura. Muitas das vezes a queimadura, vista a olho nu pelo lado de fora, parece um ferimento simples, pequeno, mas como diz aqui na frase, a lesão de tecidos subjacentes. E a gravidade de uma queimadura elétrica é determinada pela sua corrente, ou seja, a gente vai deduzir pela corrente a ter uma base da gravidade. Ele se
ele sofreu esse choque elétrico numa tomada 110, 220, foi um fio de alta voltagem, 1000 volts, isso sim é bem grave, e assim por diante. Outra coisa também que serve como parâmetro é saber onde foi que essa corrente entrou e onde foi que ela aterrou. Então, como você pode ver aqui na imagem, é uma perna, aqui teve o contato com a corrente elétrica, ou seja, ela passou por toda essa região da perna, vindo a sair por essa outra extremidade, no caso da coxa. Isso aqui é só uma ilustração. Geralmente ela passaria por toda a perna e aterraria no chão. É importante salientar, por exemplo, a vítima encostou em uma tomada, né, um fio de alta tensão. A eletricidade entrou pelo braço direito e saiu pelo pé esquerdo, ou seja, essa eletricidade foi conduzida por todo o corpo, ou seja, atingiu órgãos internos da região do tronco. E no caso do coração pode causar alterações, arritmia, até mesmo lesões cardíacas e que muitas das vezes podem até mesmo ser fatais. A fisiopatologia da queimadura elétrica, a necrose muscular dentro do compartimento produz maior liberação do tipo de citocinas. A liberação de mioglobinas do músculo necrosado passa para a circulação, ou seja, para a corrente sanguínea através do rim. Causa obstrução nos túbulos de coleta renal e leva à insuficiência renal aguda. Então, outra gravidade por conta da queimadura elétrica é que a liberação de citocina e de mioglobina dos nossos músculos para a corrente sanguínea, agravando ainda mais essa condição clínica desse paciente. Outra coisa também que pode ocasionar uma queimadura elétrica é a famosa síndrome compartimental, né? Entre os músculos há os seus compartimentos. E quando não há espaço, há uma lesão muito grande nessa musculatura, não há irrigação dessa região, é chamado de síndrome compartimental. Aí está um exemplo de choque elétrico, no caso de alta tensão, acima de 3.000 volts, a carbonização, ou seja, ele tira, ele desidrata todo o corpo de maneira instantânea e a pessoa no caso a vítima, vem a queimar, literalmente ela queima. Outro agente causador é a radiação através do sol, aparelho de raio-x, raios ultravioletas ou nucleares. Então são outro agente causador. Queimaduras químicas, produtos químicos, ácidos, base, álcool, gasolina e etc. também são agentes causadores de queimaduras, no caso queimaduras químicas. Entre as substâncias mais comuns dentro de casa está o ácido fluorídrico. Ele é usado geralmente em removedores de ferrugem. O hidróxido de sódio, no caso o detergente, a amônia, que é usado na água sanitária, e também o ácido de bateria. Outro agente causador são os biológicos, animais como largata de fogo, água-viva, medusa, e nos vegetais, o látex de certas plantas, urtiga e etc. também causam queimaduras. E agora vamos falar sobre a classificação das queimaduras. Vamos falar sobre a profundidade da área queimada. Vamos falar primeiro sobre a profundidade, depois vamos falar sobre a extensão da queimadura. Assim classificam as queimaduras de acordo com a sua profundidade. São elas de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau e que mudou essa nomenclatura de acordo com o nosso novo protocolo. Estabelecido o grau da queimadura, a gente tem que descobrir qual foi o período inicial, há quanto tempo essa vítima sofreu essa lesão e por quanto tempo ela sofreu essa lesão. Por exemplo, uma criança que viu um cabo de uma panela e puxou com um líquido escaldante, seja ele óleo ou água fervente, vai causar aquela lesão, mas aquela lesão ela é em alta temperatura, sim, ela causa lesão, mas ela é uma lesão passageira, ela entra em contato e imediatamente sai. É diferente de uma pessoa em um incêndio, em que ela fica ali, dependendo da situação, chega a ficar minutos ali sofrendo aquele tipo de agressão. A reabilitação desse paciente deve ser o objetivo final. A equipe médica vai se concentrar principalmente nas sequelas em que essa lesão causou e posteriormente na parte estética. Algumas pessoas ficam com lesões no rosto e isso acaba causando uma desfiguração dessa pessoa, sendo necessário fazer cirurgias plásticas. É claro que primeiramente vai se concentrar na parte de respiração, o quanto essa pessoa consegue respirar com essas sequelas e quanto ela consegue deglutir. Primeiro vai se concentrar nessa parte e posteriormente na parte estética.
Então a primeira que nós vamos falar é a queimadura de primeiro grau. A queimadura de primeiro grau agora é conhecida como queimaduras superficiais. Elas atingem somente a epiderme, que é a parte superior da pele. É o exemplo daquelas queimaduras de sol, em que a pessoa passa o dia no sol, seja na piscina, num clube, na praia, e causa aquelas queimaduras de pele, que causam desconforto. Essa é a conhecida queimadura de primeiro grau. Ela causa hiperemia, ou seja, a vermelhidão, através da inflamação das células da epiderme, e ela é muito dolorosa. Mas o tratamento dela é tranquilo, é simples, geralmente não precisa ser hospitalar, caso ela não cause nenhum outro desconforto, como vômito ou até mesmo febre, que é comum em crianças. Caso não cause nenhum tipo desses sintomas, é um tipo de queimadura que pode ser tratado em casa, através de hidratante corporal e refrescante de pele, que são encontrados comumente em farmácias. Agora, queimadura de espessura parcial. Então falamos da queimadura superficial. Agora a queimadura de espessura parcial, antigamente conhecida como queimadura de segundo grau. Ela é caracterizada, sua principal característica é a presença de flictemas, as famosas bolhas. É muito dolorosa porque atinge as terminações nervosas, não as destrui, mas atinge essa região, causando inflamação e muita dor. A cura é mais lenta, que é de primeiro grau, nem sempre são levadas essas vítimas aos hospitais, mas de acordo com a sua extensão, pode ser recomendado sim levar essa pessoa a um hospital, porque lá é necessário às vezes fazer pomadas antissépticas ou pomadas antibacterianas para que evite a inflamação e evite a infecção dessas regiões afetadas por essa queimadura. A queimadura de espessura total, conhecida como queimadura de terceiro grau, é uma queimadura de espessura total por causa da destruição da derme, da epiderme e diferentes graus de dor. Ela tem uma característica úmida, ela não cicatriza espontaneamente e é necessário a colocação de enxerto, que é uma cirurgia onde é tirado um tecido de alguma região do corpo, geralmente do glúteo, e é colocada para preencher essa região. É claro, as sequelas dela são mais graves, assim como a desfiguração da vítima também. Outra característica importante também na queimadura de terceiro grau é a formação de uma pele grossa, que na verdade é a coagulação do sangue ou dos vasos sanguíneos dessa região, que é chamada de escaras. Então, tem uma espessura, a pele fica grotesca e grossa, que é a formação de escaras, que é a mistura do sangue queimado nessa região. A queimadura de terceiro grau pode ter vários aspectos. Uma queimadura grossa, seca ou macia e grossa será notada na maioria das vezes, independente da raça ou da cor da pele do paciente. Então a cor, a pigmentação da pele aqui não altera em nada e esse cara vai ter sempre essa coloração bem escurecida. As queimaduras subdérmicas, que são abaixo do tecido subcutâneo, antigamente conhecido como queimaduras de quarto grau, são aquelas em que não apenas todas as camadas da pele, seja ela a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo, atingir também músculos e ossos e até mesmo órgãos internos. Então essa é a conhecida e famosa queimadura de quarto grau. Algumas nomenclaturas retiraram a queimadura de quarto grau, porém no protocolo a gente aprende até a queimadura de quarto grau, como está escrito no PHTLS 9. Há uma confusão quanto à diferença entre a queimadura de quarto e de terceiro grau. Essas queimaduras são de fato espessura total, com danos profundos no tecidos que podem ser extremamente debilitantes e desfigurantes, como resultado de danificação dos tecidos subjacentes. A debridação, a retirada desse tecido morto pode causar sequelas graves a essa pessoa. Então, a característica principal para a gente diferenciar a queimadura de terceiro grau para a de quarto grau é que a queimadura de quarto grau ela vai até o tecido subcutâneo e ela causa aquelas escaras. Já na queimadura de quarto grau, a característica principal é isso aqui, ó, a necrose do tecido. Então, a carbonização do tecido. Então, como a gente viu naquela imagem lá da queimadura elétrica, em que carbonizou todo a vítima, né, todo o rapaz ali, aquilo ali é uma queimadura de quarto grau e essa aqui também. Tá? E é possível a pessoa ter uma queimadura de quarto grau e ainda permanecer viva. Aqui embaixo a gente tem a imagem do desbridamento desse membro, né? Então há exposição, há perda de uma grande parte do tecido
da pele e tecidos subjacentes, até musculatura pode ser perdida, ossos, porque é necessário retirar esse tecido morto através de cirurgia. Classificação da queimadura quanto à sua extensão. Regra de Wallace. A regra de Wallace é conhecida como a regra dos 9, que é utilizada atualmente pelo serviço de atendimento pré-hospitalar. É uma forma simplificada de calcular a área atingida pela queimadura com base em múltiplos do número 9. Então, para calcular a SCTQ, ou seja, a superfície corporal total queimada, é uma sigla muito utilizada na área de queimaduras, nós vamos utilizar a regra dos 9. Me acompanha aqui na imagem. Então, no adulto, nós temos aqui, na região da cabeça, toda a cabeça atingida pela queimadura, calculamos 9 graus. Toda a região do tronco, 18. A região do dorso, ou seja, o tronco é a parte da frente, 18, e a parte de trás, mais 18. Todo o membro direito, 9. Todo o membro esquerdo, 9. Nas pernas, toda a perna direita, 18. Toda a perna esquerda, 18. Calculando isso que a gente acabou de falar, vai dar 99%, sendo que 1% seria a região da genital. Já na criança, o que muda aqui é por conta da proporção. A proporção tamanho da cabeça para o tamanho das pernas. Você observa que no adulto a cabeça é bem menor que os membros inferiores. Já na criança não, a cabeça é um pouco maior em proporção ao tamanho dos membros inferiores. Então vamos começar aqui pelo bebê. A diferença vai ser aqui nos membros inferiores e na cabeça, por causa da proporção. Então no adulto a cabeça é 9%, no bebê a cabeça é 18%. Tronco, a parte anterior 18%, a parte traseira do tronco também, as costas também 18%, os bracinhos 9%, e os membros inferiores são 13,5% cada, e a genitália a mesma coisa, 1%. Na criança, ou seja, entenda a criança acima dos 2 anos de idade, de 1 ano, ou quando a criança começa a caminhar. A diferença vai estar também na proporção cabeça-perna, sendo que a cabeça é 12%, as pernas são 16,5%, os braços 9%, o tronco, parte anterior 18% e parte posterior mais 18%, somando tudo dá também 100%. Outra coisa que nós precisamos saber também é a severidade quanto à superfície corporal queimada. A área de superfície corporal queimada, como vimos, é calculada através da regra dos 9. Então a gravidade ela pode ser baixa, média ou alta. Na gravidade baixa, ele atinge menos que 15% da superfície corporal queimada. Já na média, atinge entre 15% e 40% da área corporal queimada. E na alta, acima de 40%. Mas trotou em que parte do corpo? Qualquer uma delas, seja todo o tronco, seja todas as costas, não interessa. Atingiu mais que 15% já é considerado média e mais que 40% é considerado uma queimadura grave. Como eu falei, geralmente queimadura de primeiro grau é uma queimadura extensa, não tem tanta gravidade, mas já a queimadura de segundo grau, atingindo acima de 15%, já é sugerido que leve ao hospital. Algumas pessoas têm o hábito de tratar em casa, mas o grande problema da queimadura é que a pessoa que não tem a informação que vocês têm, elas não sabem diferenciar a queimadura de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Eles acabam optando por tratar em casa e isso acaba afetando em sequelas graves. Muitas das vezes elas são irreversíveis se não forem tratadas de imediato. E quais são as complicações? Então, a vítima pode entrar em estado de choque devido à dor, pode entrar em choque hipovolêmico devido à perda de líquido para extravasados para essas regiões de queimaduras, problemas respiratórios e renais, como eu falei no caso da queimadura elétrica, infecção, porque essas feridas ficam expostas, e deformidade. E assim a gente chega ao fim de mais uma aula. Para realizar outros cursos, entre em contato com a gente através desses sites e do e-mail ou ligue no telefone aqui para agendar o seu curso. Entre também no nosso canal no YouTube, se inscreve lá para ajudar esse grande projeto de ensinar primeiros socorros a maior quantidade de pessoas possíveis. E obrigado pela sua presença, até a próxima, se Deus quiser.